Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui no nosso canal. E nesse podcast nós vamos fazer uma homenagem a um grande gênero do nosso cinema nacional. Nós vamos falar um pouquinho sobre as pornochanchadas, que foi um gênero do nosso cinema que fez muito sucesso durante as décadas de 70 e 80. Então, se você tem curiosidade para descobrir um pouquinho como funcionava essa indústria, acompanhe o nosso podcast até o final, que ele tá imperdível. Meus caros, a pornochanchada foi um gênero do cinema brasileiro e o termo é fruto das junções das palavras pornô com chanchada. Serviu para classificar um tipo de filme que começou a ser produzido na década de 70, que por uma confluência de valores econômicos e culturais, em especial com a liberação dos costumes, produziu uma nova tendência no campo cinematográfico, no questionamento dos costumes e na exploração do erotismo. Ou seja, um produto tipicamente do Brasil. A pornochanchada teve um grande sucesso comercial no país ao longo das décadas de 70 e 80, não bastante o baixo custo de suas produções, realizadas principalmente na região central de São Paulo, conhecida como Boca do Lixo. A pornochanchada teve como característica marcante o desenvolvimento de roteiros com ênfase em situações eróticas, malícia e piadas de duplo sentido, e a prioridade na exibição anatômica feminina, uma fórmula cinematográfica que conquistou rapidamente amplas parcelas do mercado brasileiro. O desaparecimento da pornochanchada veio no início da década seguinte, tanto por seu esgotamento temático quanto ao sucumbir pela ascensão da pornografia hardcore que ganhava cada vez mais adeptos. Ou seja, o que colocou fim aos mais de 15 anos de existência no gênero popular genuinamente brasileiro foi a exploração do sexo explícito e a ascensão das videolocadoras. E para relembrar o que foi o passatempo de muita gente durante as décadas de 70 e 80, vamos relembrar aqui nesse podcast as 5 melhores pornochanchadas que o Brasil já produziu. Então confere essa lista que ela tá demais! Na nossa quinta posição, a gente tem um filme que fez muito sucesso e dessa vez ele fez sucesso tanto com o público quanto da crítica por trazer uma roupagem completamente diferente para aquelas histórias infantis que nós estávamos acostumados a ver nos filmes da Disney. A História que as Nossas Babás Não Contavam é um filme brasileiro de 1979 do gênero pornochanchada. Dirigido por Oswaldo de Oliveira, o filme é uma paródia da história da Branca de Neve. A princesa Clara das Neves vive um tórrido romance com seu príncipe encantado, que também mantém relações com a rainha, a madraça da moça. No entanto, é com um dos anões que o príncipe é muito feliz. Este é um exemplar da pornochanchada que do meio para o final você fica a todo instante repetindo a palavra eita. Porque é eita atrás de eita. Se você não conhece essa pérola, ela tá disponível no canal do YouTube e o Canal Brasil ele sempre repete, sempre reprisa essa pérola também. Então se você não conhece, assiste que pelo menos é garantia de boas risadas. Na nossa quarta posição, a gente tem um filme Nos Embalos de Ipanema, que foi um filme que gerou muita polêmica na época, principalmente por abordar essa questão da prostituição masculina, um tema que ficava meio ali no limbo, no subterfúgio dos bairros, né, dos grandes centros das capitais, e então esse filme ele jogou uma luz em cima dessa galera que fazia programa na época. O filme é de 1978, ele foi dirigido e produzido pelo Antônio Calmon, que é um novelista que já escreveu várias novelas para a TV Globo, e tem uma pegada meio disco, tema que estava muito em alta graças ao John Travolta e o seu clássico Nos Embalos de Sábado à Noite. O filme basicamente conta a história do surfista Toquinho, que é um menino muito pobre, mas também muito ambicioso, que mora em Marechal Hermes, bairro do subúrbio carioca, que para melhorar de vida, o rapaz decide trabalhar como garoto de programa e passa a se envolver, ter uma relação homoafetiva com um rico que tinha muita influência durante a sociedade carioca da época. O sonho do Toquinho era surfar no Havaí, e isso faz com que ele passe a se envolver com a grande classe social, né? Com a grande classe burguesa de Ipanema da época, e além desse relacionamento homoafetivo que ele tinha com esse cara rico, ele passa a se envolver também com algumas mulheres, o que passa a despertar o ciúme desse senhor, e o final é aquela coisa classiqueira que você precisa conferir. Esse também é um daqueles clássicos que não envelhecem, pois o tema desse filme ele é muito atual e ele poderia ser contado nos dias de hoje sem maiores problemas.
Na nossa terceira posição, nós temos um filme de 1980 que foi dirigido pelo John Herbert com roteiro baseado no livro erótico A Paranoica, da escritora Cassandra Hills. O filme conta as descobertas de uma garota sobre a sua sexualidade e a sua verdadeira identidade. Ariella, que é interpretada pela Nicole Puzzi, é criada sem saber pela família responsável pela morte dos seus pais verdadeiros. Nesse meio, ela vive destratada por alguns e assediada por outros. Sua única fuga dessa realidade tórrida que ela vive é o sentimento que ela nutre pela noiva do irmão, que é interpretada no filme pela Christiane Torlone. Você poderia facilmente dizer que esse filme é o mais novo lançamento do Lars von Trier, mas claro, ele é 100% brazuca. Tem uma história completamente instigante que deixa você fissurado no filme do começo ao fim. É uma ótima pedida para quem é fã de cinema. Assistam que vocês não vão se arrepender. A nossa segunda posição, a gente tem um filme que é muito famoso, talvez seja um dos mais famosos dentro dessa safra dos filmes da pornochanchada. É um filme de 1973 com direção do Ismar Porto e do Victor de Mello, e a comédia ela é contada em 3 episódios. O primeiro deles é Lula e a Copeira, que mostra a chegada de uma nova copeira na casa de um adolescente. A segunda história é O Terror das Empregadas, que foca a obsessão de um rapaz por domésticas. E a terceira parte tem um tema O Melhor da Festa, que conta a história de um pai de família muito repressor que se sente cada vez mais atraído por uma jovem empregada. O filme ele é interessante pelo seu teor cômico e principalmente na história O Terror das Empregadas. Imagine um American Pie nacional nos anos 70. Pois é, o filme ele é extremamente engraçado e ele fez muito sucesso, principalmente por trazer essa estética, né, que não era comum no cinema nacional, de contar o mesmo filme dividido em histórias, dividido por partes, que no final todas se conectam de alguma forma. O filme ele fez muito sucesso e dessa safra foi um dos principais arrecadadores de dinheiro da época. É um filme que, se você não conhece, pode assistir, que as risadas estão garantidas. Na nosso primeiro lugar, a gente tem um clássico supremo dessa safra. Eu não sei nem se eu classifico ele como drama erótico ou se como pornochanchada também. Eu acredito que ele seja uma mistura desses dois temas. Apesar do drama erótico ele ser muito presente no filme, a gente tem aquelas cenas que remetem muito à pornochanchada. Ele é um filme de 1978 que foi dirigido pelo Neville de Almeida, baseado num conto homônimo do Nelson Rodrigues. Para vocês terem uma noção, o filme é a 4ª maior bilheteria da história do nosso cinema, com mais de 6,5 milhões de espectadores. O nome desse clássico é A Dama do Lotação. O filme narra a história de Solange e Carlos, que se conhecem desde a infância e se casam na maioridade. Na noite de núpcias, Solange resiste ao marido que, impaciente, acaba estuprando. Solange fica completamente traumatizada e, apesar de desejar muito Carlos, não quer mais nada com ele, e para se satisfazer, ela começa a fazer sexo com homens que não conhece e que se encontram andando de lotação. Talvez esse seja o maior exemplar da era do cinema erótico nacional. Esquece 50 Tons de Cinza, esse filme é literalmente para os fortes. E se você acha que 365 Dias da Netflix causa impacto pelas suas cenas reais, é porque você não conhece esse filme. Talvez esse seja o pai de todo o cinema erótico que veio depois dos anos 70. Acompanha ele porque ele é extremamente essencial para quem é fã de cinema e para quem curte uma boa história. Bom, meus amigos, esse foi o nosso podcast de hoje. Se você curtiu o nosso podcast, não esquece de deixar o seu joinha, deixa o seu like nesse podcast, porque ajuda muito a nossa produção, ajuda muito a gente saber se vocês estão gostando do nosso material. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal também, ativa o sininho para você receber as notificações cada vez que nós postarmos um vídeo aqui no canal e você poder ficar por dentro de toda a nossa produção. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo ou no próximo podcast com um tema que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Até mais, pessoal!